Liberta-te do mal. De Valdo Pereira Franco. Ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A obra, cujo fulcro central é a abordagem de questões relacionadas às problemáticas sociais e existenciais, apresenta, por meio de capítulos sucintos, oportunidade ímpar de reflexão acerca do comportamento do indivíduo enquanto ser social e espiritual em constante transformação. Em Liberta-te do Mal, a autora espiritual Joana de Ângeles, baseada nas vigorosas lições de Jesus nas sábias diretrizes do Espiritismo, discorre a respeito de um tema relevante, as causas justas das aflições, essas advindas da prática irrefletida do mal. Considerando-se que não existe o mal em si, sendo esse apenas a ausência do bem, e nem tampouco tenha sido criado por Deus, a sua presença na vida do indivíduo deve-se tão somente à infração às leis de Deus. A obra ainda aborda outros aspectos de interesse geral, a comprovação da nossa imortalidade, a terapia do perdão, a lei da reencarnação, dentre outros, salientando a importância do despertar do espírito rumo ao caminho da libertação dos fatores que medram o sofrimento. E, certamente, Jesus estará esperando no fim dessa trilha percorrida por aqueles que tiverem a coragem de completá-la. Para tanto, Joana de Ângeles ressalta o poder curador do amor, entendido como instrumental inaugural e essencial a capacitar o ser ao triunfo, à conquista de si próprio, pela erradicação do egoísmo e do orgulho e pela promoção humana, sintetizada na prática constante amizade, da compreensão, da ajuda mútua e do respeito que deve reverenciar a incessante obra da criação. O mal não existe em si. Ele é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Ele é a obra do homem quando infringe as leis de Deus. Miguel de Jesus Sardano. Liberta-te do mal. Vive-se uma atualidade muito complexa na sociedade terrestre. De um lado, a riqueza cultural e intelectual, as conquistas valiosas da ciência e da tecnologia que modificaram totalmente a face do planeta, ampliando os horizontes cósmicos e os tornando compreensíveis ao pensamento, enquanto que pandemias terríveis vêm sendo varridas do orbe lentamente. A contribuição inestimável das vacinas, a relativa e lúcida facilidade de diagnóstico de muitas enfermidades, os produtos farmacêuticos de extraordinário valor, as medidas preventivas a muitos males, a vigência de hábitos alimentares saudáveis, de exercícios físicos e contato com a natureza, os notáveis recursos cirúrgicos, os de transplantes de órgãos e de próteses constituem bênçãos jamais sonhadas antes, tornando a existência humana mais amena e saudável. As ciências psicológicas facultam a compreensão dos conflitos humanos e dos transtornos que se ampliam com altos índices de depressão, de loucura, de desvios de comportamento. Sobre outro aspecto, porém, os valores ético-morais, imprescindíveis ao equilíbrio mente-corpo, demonstram que a evolução espiritual tem sido menos ampla do que aquela de natureza intelectual. Simultaneamente, o espectro da fome, da miséria sob diferentes aspectos, a drogadição, a volúpia do prazer exacerbado, como se a função do corpo fosse direcionada apenas para o gozo, as fugas espetaculares para os vícios de toda a ordem e a violência perversa dominam as criaturas que, aturdidas, não sabem qual rumo a seguir. Valiosos estudiosos do comportamento e da economia apelam para o comedimento, para a liberdade responsável, enquanto outros, que se encontram alucinados, proclamam a necessidade da liberação do aborto, da eutanásia, da discriminação da maconha e de outras substâncias alucinógenas com excessiva liberdade para os seus usuários, sem a preocupação de educá-los preventivamente ou de tratá-los após o tombo nas suas armadilhas soezes. Mulheres e homens infelizes proclamam a excelência do suicídio ante os insucessos, as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando os tormentos que os caracterizam e que desejam transformar em condutas normais. Uma onda de desespero cresce no mundo ante expectativas dolorosas em relação às culturas religiosas do Oriente assim como as do Ocidente e vice-versa, ao mesmo tempo. Em um período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos, o fanatismo de diversas condutas e o radicalismo ameaçam a paz entre os povos dominados pelas paixões primitivas disfarçadas de civilização. Há, em toda parte, a busca desenfreada por algo que complete o ser, facultando-lhe as fugas terríveis para os esportes radicais, para as experiências aberrantes, para as condutas extravagantes, para a formação de tribos e de clãs agressivos que facilitam a vigência do ódio e da crueldade,
Em uma época em que os mesmos já deveriam ter sido substituídos pela compreensão, pela fraternidade, pela compaixão. Infelizmente, não tem havido lugar na sociedade imediatista para o amor e a paz, para os ideais de enobrecimento e de solidariedade que não encontram espaço na grande mídia, conforme desfrutam a sexolatria, os crimes hediondos e as futilidades rotuladas de condutas ideais. A família, desagregada, cede lugar a um grupamento de pessoas vinculadas pela consanguinidade e separadas pelos sentimentos de amizade e de dever, facultando os desvios para os sites e blogs da convivência virtual que facilitam o intercâmbio doente e cruel, com psicopatas e atormentados, que se ocultam atrás da tela dos computadores, assim como de outros instrumentos de comunicação do mesmo gênero. Em consequência, a deserção moral é volumosa e profundamente lamentável, permitindo todos os tipos de condutas desastradas com graves prejuízos para o indivíduo em si mesmo e para a sociedade em geral. A abundância de conforto e de diversões para alguns e escassez absoluta de quase tudo para a maioria das criaturas terrestres. São inevitáveis as interrogações: que se fazer ante tantos paradoxos? Como se viver corretamente sem alienação? Existe alguma diretriz para o encontro com o equilíbrio e a harmonia interior? A resposta é simples e talvez contundente. A diretriz e a conduta a se vivenciar podem ser enunciadas no conceito: evitar-se o mal ao dele libertar-se, caso já se lhe encontre instalado. Pensando na grande problemática referida acima em alguns dos seus mais graves aspectos, elaboramos, ao longo dos últimos meses, estudos espíritas em torno de 30 temas, convidando os interessados à conquista da paz, da saúde e da alegria de viver, a luta pela própria felicidade. Baseando-nos nas vigorosas lições de Jesus e nas sábias diretrizes do Espiritismo, procuramos atualizar os seus conteúdos em linguagem própria para estes dias, oferecendo sugestões oportunas e fáceis para a conquista da harmonia pessoal e para a cooperação com as demais pessoas. Reconhecemos não trazer em estas páginas novidades muito do grado de grande número de leitores, mas sabemos que um dos requisitos essenciais para a aprendizagem é a metodologia da repetição, a fim de que se fixem nos painéis da memória e nos delicados tecidos dos sentimentos as informações que se devem transformar em recurso para sua vivência. Tudo quanto anotamos já tem sido apresentado por estudiosos sérios e interessados nos comportamentos felizes, assim como por sociólogos e psicólogos, religiosos e cidadãos afeiçoados ao bem. O nosso trabalho encontra-se, porém, enraizado nos textos do Evangelho de Jesus e nas seguras orientações que os Espíritos trouxeram ao mundo desde o dia do surgimento do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a 18 de abril de 1857. As obras que foram publicadas depois pelo insigne codificador são o resultado da nossa própria experiência, assim como da experiência de milhões de indivíduos que optaram pelo bem em luta incessante para a libertação do mal, que ainda vige no íntimo de todos os seres humanos, como herança doentia do processo grandioso da evolução antropológica e psicológica através das sucessivas reencarnações. Com este modesto contributo, esperamos cooperar com as pessoas sinceras e afeiçoadas ao amor e à verdade, a fim de que não desanimem nunca no afã da edificação e da vivência do amor, conforme o Mestre de Nazaré nos ensinou, em todas e quaisquer situações em que se encontre. E o amor solucionará todos os problemas, por mais intrincados se apresentem. Salvador, Bahia, 21 de setembro de 2011. Joana de Angelis. Epístola ao Menestrel de Deus. Pai Francisco, abençoai-nos. Evocando aquela tarde de 04 de outubro de 1226, com céu transparente e azulado, há 784 anos, 3 meses e um dia, quando vos preparáveis para o retorno ao grande lar, murmurastes para os poucos irmãos que vos cuidavam: fiz o que me cabia. E após suave pausa entrecortada pela respiração débil, concluístes: que Cristo vos ensine o que vos cabe. As irmãs Cotovias, algumas das quais vos ouviram cantar a palavra um dia no passado, fizeram-se presentes com outras, alegres com a vossa libertação, voando em círculos sobre a choupana modesta em que vos encontráveis na amada Porciúncula. Encerrava-se naquele momento uma parte da saga incomparável do vosso testemunho de amor ao amigo crucificado, crucificado que também estáveis. Toda uma epopeia de sacrifícios e abnegação ficaria inscrita nas páginas da história, demonstrando quanto se pode fazer e viver sob a inspiração do amor de totalidade.
Quando, na igrejinha de São Damião, atendestes ao convite que Jesus vos fez, sequer tinhas ideia do que vos iria acontecer, mas assim mesmo seguistes adiante. Naquele período o tédio vos dominava e os prazeres do mundo, filhos da fortuna assim como desonras da cavalaria que antes vos fascinavam, cederam lugar ao fástio, a um vazio existencial, em que a angústia se alojava, estiolando-vos os sentimentos. Só depois compreendestes o que ele desejava e, dando-vos conta do seu significado, renunciastes aos bens do mundo e os vínculos com a família biológica, a fim de renascerdes das próprias cinzas e abraçardes a humanidade como vossa irmã. Desnudando-vos em plena praça, renunciastes a tudo, iniciando a trajetória pela via dolorosa, cantando os dons da pobreza e a fortuna da humildade. Aqueles que vos conheceram anteriormente, quando jovial e extravagante, não puderam acreditar na grande revolução interna e pensaram tratar-se de alguma nova excentricidade. Diante, porém, dos fatos grandiosos resultantes da vossa transformação, diversos deles foram buscar-vos para que lhes ensinasseis a técnica luminosa da entrega total a Jesus. E porque nada tinhais, vós e eles buscaram refúgio entre os leprosos que se escondiam nos escombros em Rio Torto, que se transformaram no suntuoso lar de vossas residências. Não faltaram aqueles contemporâneos que vos definiram como um bando de vagabundos e desorganizados, porque eles se encontravam asfixiados pelos gases das utopias e falácias do corpo transitório, embora os vossos feitos em favor dos infelizes. Era, porém, a mentalidade da época de trevas e de ignorância que conseguistes iluminar. Pedradas, humilhações de todo porte, perseguições e zombarias, fome e necessidades conseguistes transformar em estímulo para a incomum entrega a Deus. Quantas vezes interrogastes, quanto é demasiado? Ou melhor, reflexionando, pensastes, sou eu o proprietário de minhas posses ou elas me possuem? Acostumado antes ao conforto e ao luxo, ao poder e ao destaque entre os endinheirados, era natural que buscasseis o equilíbrio entre a posse e o possuidor, resolvendo então por nada possuirdes. Selecionastes os recursos para a empresa de santificação, utilizando-vos da não-posse como a libertadora da alma. Quando a fome derivada dos jejuns e da falta de alimentos vos excruciava a todos, vosso canto em homenagem à irmã alegria diminuía a tristeza geral e emoções sublimes tomavam conta de todos vós. Buscastes com o pequeno grupo o apoio do Papa Inocêncio III, o homem mais poderoso da época, mergulhado em luxo e diplomacia, pompa exorbitante e indiferença pela fé, não porque necessitasses dele, que nada possuía para vos oferecer em espiritualidade, mas para evitardes a pecha degradante de heresia em vós e na conduta daqueles que vos seguiam, e apesar de tudo, os sensibilizastes pela pureza, candura e devotamento a Jesus, dele conseguindo somente uma bênção, perfeitamente dispensável, e algumas palavras de encorajamento. Vistes ali, no Palácio de Latrão, em Roma, o anticristianismo, o burlesco, o jogo dos interesses vis, nos quais Jesus estava ausente. As vossas palavras e exemplos tornaram-se estrelas iluminando a grande noite da Idade Média e se avolumaram aqueles que buscavam Jesus despido das mentiras humanas e dos rituais enganosos da tradição teológica. O vosso é o Jesus da simplicidade, da pobreza, do amor aos infelizes, da renúncia às ilusões e da sublimada entrega a Deus, não aquele a quem diziam seguir. Quando Clara buscou o vosso auxílio, deixando para trás o mundo de fantasias, acolhestes a jovem afetuosa, sem recear o poder da sua família, tonsurando-a de imediato, para que ficasse sob a proteção da igreja e não fosse obrigada a retornar ao século. Intimorato guerreiro do amor, quanta coragem tinhas! As vossas dores físicas, naqueles dias, despedaçavam o vosso corpo frágil e afligiam a alma veneranda, malária em surtos contínuos com febre e dores estomacais, com o baço e o fígado comprometidos não conseguira desanimar-vos. Ao lado dessas aflições vosso corpo foi lentamente transformado em um jardim, no qual passaram a desabrochar as primeiras rosas arroxeadas da ancianíase. Suportáveis tudo com paz, cantando louvores a Deus e aos irmãos da natureza. Em vossa ingenuidade, um pouco antes, pensando em converter a Jesus o sultão Al-Malik Al-Kamir, viajastes ao Egito com vosso irmão Iluminatus, conseguindo dialogar com o nobre muçulmano, que acenou com a paz a Pelágio mais de uma vez, e que a recusou, redundando em tragédia a Quinta Cruzada.
Embora vos sentindo fracassar no empenho para a conversão do monarca, buscastes os leprosos e os mais ínfimos pelos sítios por onde peregrinastes. Com a anuência do sultão gentil visitastes os lugares onde nascera, vivera e morrera o amor em comum, fortalecendo-vos para as crucificações do futuro a que seríeis submetido. Quando retornastes à querida Assis, já sentíeis as dores quase insuportáveis da conjuntivite tracomatosa, muito comum no Oriente, e que atinge ainda hoje milhões de vítimas, levando-as à cegueira. Aconselhado por Frei Elias e pelo cardeal Ugolino, que vos amava, aceitastes em vos submeterdes ao tratamento especial contra o tracoma em Rieti, nas mãos do médico que aqueceu 2 ferros até os tornar brasas vivas e vos cegou, na ignorância presunçosa, atribuindo-se conhecimentos que não possuía, abrindo na vossa face 2 imensas feridas que chegavam às orelhas. E sequer reclamastes, exclamando, confiante, ó irmão fogo, sê bondoso comigo nesta hora. Como se não bastasse, posteriormente, a fim de estancar a purulência dos vossos ouvidos, novamente experimentastes barras de ferro em brasa que os penetraram, sem que exteriorizasseis um gemido único. Ó Pai Francisco! Nas tempestades que sacudiram, então, o vosso trabalho e no abandono a que vos atiraram alguns daqueles que ainda amavam mais o mundo e suas mentiras, buscastes meditar nos montes Subásio e Alverne, no último do qual Jesus crucificado, conforme correra diante do crucifixo de São Damião, vos assinalou com a stigmata, que alguns negariam depois. Quando alguém vos interrogou, posteriormente, o antigo jovem trovador, reagiu, dizendo, cuide da sua vida. Não desejáveis que ninguém soubesse da vossa perfeita união com ele, o rejeitado sublime. Aneláveis por viver e sofrer como ele viverá e sofrerá embora vos considerasse inútil servo um homem inútil. Com o coração trespassado pelas setas contínuas da ingratidão de muitos que agasalhastes no peito como se fossem cordeiros mansos, embora fossem serpentes venenosas que vos picaram 1000 vezes, assim mesmo continuastes amando-os. Assim é o mundo com as suas mancomunações. Os utilitaristas e a sua perversidade sempre estão presentes em todos os lugares. Aqueles, porém, que vos atraiçoaram também morreram, pobrezinhos de Deus, e despertaram com ancianias na alma. Não vós. Ave canora que eres, ascendestes na escala da evolução, vencendo todos os limites e dimensões do conhecimento, recebida por ele, que vos aguardava com a ternura infinita que reserva para aqueles que o amam. Eles, os ingratos, que se encontram de volta à terra destes dias, recordando-vos, arrependidos e afáveis, buscando a reabilitação. Apedai-vos de todos eles, os vossos crucificadores, e amparai-os na esperança e na coragem para conseguirem a autoiluminação. Menestrel de Deus. Neste momento em que a ciência e a tecnologia soberbas falham na tarefa de fazerem felizes os seres humanos, intercedei ao Pai por todos nós que ainda transitamos pela senda libertadora, buscando a perdida alegria que desfrutávamos ao vosso lado, naqueles inolvidáveis dias. Pai Francisco, abençoai-nos, mais uma vez, pelas trilhas de Jesus. À medida que se avolumam o desespero e os desvios de conduta entre as criaturas terrestres, aumentando os índices dos crimes hediondos e a terrível avalanche dos caminhantes sem roteiro, a maioria delas vencida pelos desconcertos da emoção e pela perda do sentimento nobre da alegria de viver, as notáveis conquistas da inteligência deste século de tecnologia e de ciência perdem o brilho, por não haverem conseguido tornar o ser humano mais feliz do que os seus antepassados. As gloriosas aquisições que lhe facultaram uma existência mais longa, assinalada por muitas comodidades e recursos para fácil locomoção, para as comunicações, para o desaparecimento e a diminuição de várias enfermidades físicas, infelizmente não lhe alteraram as angústias, as dores morais, nem lhes preencheram as necessidades de acompanhamento, de afeto, de autorrealização. Um grande número de seres humanos movimenta-se como sonâmbulo inconsequente, transitando de um para outro lado, sem se dar conta do que lhe sucede em volta, enquanto outros, desarvorados, atiram-se na correria intermina pela busca de coisa nenhuma, acumulando haveres sem maior significado pela impossibilidade de armazenar paz interior e enriquecimento espiritual. O vazio existencial domina as diversas classes sociais, mesmo aquelas ditas privilegiadas pelo poder temporal, pelos haveres amoedados, pelas posições de destaque social e político,
empurrando-as para a drogadição, o sexo exaustivo, o alcoolismo, o tabagismo, a agressividade, em que se desgastam e sucumbem. A perda de objetivos relevantes caracteriza-lhes a fuga para a futilidade e o prazer que não satisfazem as ânsias do coração nem as aspirações profundas do pensamento. Quanto mais aumenta a população terrestre, mais se amplia a área da solidão, impondo grande silêncio aos relacionamentos, em decorrência da desconfiança que assalta, zombeteira as criaturas, armando-as, quase sempre, umas contra as outras, quando se deveriam amar umas às outras. Os condomínios de luxo multiplicam-se numericamente, assinalados pelos mecanismos de proteção aos seus residentes que constroem ilhas de prazer, distanciando-se cada vez mais da sociedade em geral, impossibilitados de viverem em paz e em saudável alegria, porque, mesmo nesses seletos paraísos, a maquilagem da ilusão não consegue ocultar a realidade pessoal, mascarando as suas faces sem modificar os seus sentimentos. Predador. O ser humano parece retornar à caverna em mecanismo defensivo-agressivo, ansiando por afeição e entendimento fraterno. 2000 anos de mensagem cristã, incontáveis denominações religiosas, exibições doutrinárias utilizando os mais avançados mecanismos da cibernética e da informática, e pouquíssima religiosidade no comportamento e na ação dos novos crentes. Técnicos em administração de empresas orientam núcleos de fé religiosa, preocupados em acumular poder e finanças, falhando, porém, nos objetivos essenciais, porque, embora esses lugares se apresentem repletos de assistentes, os mesmos sorriem combatendo-se mutuamente através das rixas de fluentes de insegurança psicológica, da inveja, da insensatez, do quase total desconhecimento ou crença na imortalidade do espírito, que prosseguirá após a disjunção molecular com o patrimônio do que fez durante a vilegiatura carnal, conduzindo os valores reais que lhe caracterizam o processo evolutivo e não com a aparência habilmente cuidada. E tão fácil, no entanto, seguir pela trilha percorrida por Jesus. Ele não se preocupou em ter, em amealhar, mas em ser, em distribuir. Jamais se prendeu às questões transitórias, sempre preocupado com aquelas de natureza imorredoura. Nunca se dispôs a prejudicar quem quer que fosse, desculpando até mesmo os que se compraziam em lhe ser adversários perversos e impertinentes. Aberto ao amor, nunca se impôs, deixando livres todos quantos se lhe acercassem, embora os sentimentos nem sempre edificantes que os assinalavam. Jamais se dedicou à censura, à maledicência, à perda de tempo nos jogos de interesses materiais. Desobrigou-se de todos os deveres que lhe diziam respeito com naturalidade, sem ostentação, afável e simples como o lírio do campo, sempre vigilante em relação ao verbo servir sem esperar resposta dos que se beneficiavam da sua bondade. Filho excelente de Deus, jamais se jactou dessa condição superior, misturando-se aos mais infelizes, aos perseguidos e indesejados, tendo paciência em comum com as suas misérias e mesquinhezas, sem deixar de atender aos outros infelizes mergulhados no poder temporal, nos negócios de César, nas disputas de toda a natureza. Absolutamente consciente da sua missão entre as criaturas humanas, dignificou-as com a sua ternura, orientando-as e vivendo de tal forma que ninguém pudesse duvidar da autenticidade dos seus ensinamentos. Despojado de tudo, era possuidor dos tesouros da paz e da alegria, submetendo-se às injunções mais penosas sem qualquer queixa nem reclamação, sempre exaltando o Pai de quem procedia. A trilha percorrida por Jesus encontra-se vazia, empoeirada, com espinhos e pedrouços à mostra, queimada pelo sol ardente. Vez que outra se pode ver alguém se movimentando pelo terreno áspero, tentando repetir-lhe a passagem, quase sempre, porém, sob o sarcasmo de outros companheiros que estão na margem e lhe atiram pedras, vencidos pelas treivas interiores e pelos desencarnados adversários do bem, tentando desviá-los, para que se percam no desespero ou no desencanto. Vinculado, no entanto, a Jesus, esse alguém segue dominado pela consciência do dever, sem a preocupação das láureas nem dos aplausos da mentira que tanto agradam à vacuidade e ilusão. Não dispondo de tempo para as discussões inúteis, para os debates da vaidade exacerbada, para as defesas pessoais, seguem incompreendidos, para serem laureados depois da desencarnação com os encômios insignificantes das glorificações terrestres, porque, então, as homenagens que lhes dedicam permitem que a sua luz projete aqueles que os engrandecem inutilmente.
Não são poucos aqueles que exaltam outros que crucificaram. A memória deles lhes permite exibir-se e se tornar herdeiros da sua mensagem, continuadores do seu trabalho, mas em teoria do que na realidade. Desejassem honestamente dar-lhes continuidade ao estafante labor, fariam um grande silêncio exterior, a fim de que as suas obras exaltassem-lhes o bem disseminado em todas as suas formas de expressão. Sucede que, enquanto entoam hinos de gratidão aqueles que optaram pela renúncia e pelo trabalho de abnegação, tornam-se conhecidos, comentados, disputados, saciados na sede de projeção humana. Jesus continua esperando no fim da trilha percorrida por aqueles que tiverem a coragem de completá-la. Desse modo, não te ouvides nunca de Jesus, daquele que se fez guia e modelo para toda a humanidade, a quem amas e a quem desejas servir. Deixa-te impregnar por suas lições de amor e te entrega docilmente a ele, tentando segui-lo pela trilha que te deixou, talvez incompreendido, mas isso não é significativo, porque nem ele foi respeitado ou estimado, antes arrojaram-no desdenhosamente em uma cruz de ultrajes que transformou em sublime ponte de vinculação com Deus. Aproveita hoje para o seguir, sem passado nem futuro, com o coração e a mente tomados pelo seu amor. Tempo de renovação. Vive-se a hora angustiante das buscas interminas que atendem às paixões imediatistas, mas não resolvem as questões profundas do ser espiritual. O homem e a mulher modernos atiram-se na desvairada correria do prazer, como se as únicas finalidades existenciais fossem as sensações que exaurem em detrimento das emoções dignificadoras que renovam e fortalecem o caráter, facultando tranquilidade e alegria de viver. Em consequência, predominam a insatisfação, os comportamentos alienantes, o mau humor sistemático, as fugas psicológicas da realidade, a solidão, em lamentáveis mergulhos interiores de desencanto e de frustração. Multiplicam-se as denominações religiosas, especialmente no cristianismo, sem que os indivíduos se estabilizem emocionalmente, influenciados pelos veículos de comunicação de massa que oferecem as fantasias e as quimeras de fácil aquisição, resultando em comprometimentos espirituais de alta gravidade. Preocupados com os lucros financeiros, muitos pastores de almas, ao invés de as conduzirem às reflexões interiores, derrapam no mercado da simonia, vendendo a salvação a preços módicos, sem o menor pudor pela responsabilidade que assumem, enganando a ingenuidade daqueles que preferem o reino dos céus na terra, olvidando-se dos valores espirituais de alta significação. Desse modo, aumentam as estatísticas de criaturas vinculadas às religiões sem o sentimento de religiosidade, umas em lamentável fanatismo, outras apenas formalmente, enquanto mantém a conduta materialista, distanciando-se cada vez mais da fraternidade e da solidariedade que devem caracterizar os sentimentos de vinculação com a fé. O grande rebanho humano, embora esclarecido nos programas de tecnologia e de algumas doutrinas científicas, permanece sem rumo e sem crença real em torno da sua imortalidade e dos objetivos essenciais significativos. A morte se lhe apresenta como a tragédia do cotidiano que deve ser evitada a qualquer esforço e preço, como se a indumentária carnal estivesse elaborada para a eternidade. As ilusões e fantasias que se divulgam a respeito da vida além do corpo atemorizam um grande número de ingênuos e produzem risos de zombaria nos mais sépticos, dando a impressão de que o mundo espiritual pode ser manipulado pela astúcia e prepotência daqueles que se apresentam como intermediários das informações imortalistas. Iludidos, em si mesmos, cercam-se de incautos que lhes prestam culto de servilismo doentio, assumindo postura ridícula de condutores de outros, olvidados do ensinamento de Jesus a respeito dos cegos que conduzem cegos e ambos tombam nos abismos. Há, sem dúvida, expressiva fome da verdade e buscas honestas que nem sempre são bem-sucedidas, provocando desencanto e amargura. De um lado a predominância materialista e de outro as informações sem fundamento a respeito do ser espiritual. Para atender a essa expressiva necessidade, urgente e significativa, chegou à terra o Espiritismo, conforme Jesus o prometera antes de se despedir dos seus discípulos. Portador de saudáveis notícias do mundo espiritual que é causal e de onde procedem todas as criaturas antes da sua viagem carnal, o Espiritismo apresenta um programa seguro de esclarecimento e de paz, fundamentando na análise daqueles que vadearam o leite mitológico e aportaram na realidade. Demonstrando a necessidade da autoconsciência, esclarece que a vida física é uma experiência educacional no processo de iluminação interior sempre crescente.
As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo, efeito natural dos comportamentos doentes ou grosseiros das experiências passadas, nas quais houve comprometimento da natureza moral, seja prejudicando o próximo ou a si mesmo, cada qual se prejudicando. Na sua condição de insementador, o espírito é o ceifador daquilo que produz, sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada, a fim de reunir os bons e os maus frutos que ficaram aguardando-o. Desse modo, o conhecimento espírita propicia a renovação do indivíduo, que vem tardando a sua recuperação moral, facultando-lhe entender as leis que regem a vida e às quais se deve submeter, porquanto elevam e dignificam os seres humanos. A primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus, que se exterioriza em forma de tranquilidade em relação a todos os acontecimentos existenciais, entrega a diretriz superior e feliz pela oportunidade de elevação espiritual. Ante a adversidade não se entrega à blasfêmia nem ao desespero, porque compreende que o oceano agitado é constituído pelas mesmas águas que lhe dão calmaria, sendo a ocorrência fugente o resultado dos ventos tempestuosos das ações perturbadoras. Convidado à construção do bem onde quer que se encontre, agradece a oportunidade, tornando-se partícipe da equipe operosa da fraternidade, ao mesmo tempo empenhando-se em produzir o melhor que lhe esteja ao alcance, porque sabe que todo o processo de iluminação é feito por meio do esforço pessoal e da entrega a Deus. Naturalmente, como as demais pessoas, momentos surgem em que o estresse, o desânimo, a aflição surpreendem-no. Mas, isso é natural, porquanto é constituído da mesma estrutura que caracteriza todas as criaturas, não se permitindo, porém, permanecer nesses desvios de comportamento que após superados mais o fortalecem para os futuros cometimentos. Nesse indivíduo em renovação, os sentimentos superiores expressam-se em forma de paciência em relação aos demais, de autoconfiança, e porque consciente da transitoriedade da existência física empenha-se em aproveitar ao máximo o tempo de que dispõe para o encontro consigo mesmo e, naturalmente, com Deus. Aquele que conquista a tranquilidade defluente da fé religiosa edificante e saudável vive em harmonia com tudo e com todos, não se alienando da sociedade a pretexto de encontrar a plenitude, tampouco mergulha na efervescência das futilidades sob a justificativa de estar participando da vida mundana. Vive no mundo, mas não é do mundo, perdido nas suas falsas apresentações. Toma decisões seguras e, quando, por acaso, equivoca-se, refaz o caminho e tenta novamente tantas vezes quantas se façam necessárias ao aprendizado que persegue. Tais características programam a mulher e o homem de bem, cuja existência é perfeitamente de acordo com as convicções que mantém no íntimo. A pessoa que se alimenta de tranquilidade é estável e harmoniosa, sempre afável e útil, pois que aprendeu com Jesus a viver solidária com o universo. Muitas vezes é frágil na aparência, mas resistente nas ações e perseverante nos objetivos abraçados. Nunca desiste dos objetivos a que se dedica, mesmo quando tudo, aparentemente, encontra-se em postura contrária. O seu é um entusiasmo sereno e vigoroso que ajuda a manter o mesmo clima de alegria, seja nos momentos de triunfo ou naqueles de sofrimento. O importante é não deixar de porfiar, aguardando o instante próprio para dar prosseguimento ao programa que se dedica. Encontrou em Jesus a segurança a que antes lhe faltava e, por isso mesmo, reconhece que esse é o seu momento de renovação interior e de aquisição da felicidade real. Tempo mental. Na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos, reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis nem para as meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. A parafernália eletrônica facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com as exceções compreensíveis, inquieta os seus serventuários que se lhes transformam em escravos, telefonando para diálogos irrelevantes, enviando MSS, curiosamente olhando Orkut ou outros mecanismos de mexericos e novidades, entregando seus jogos de violência ou consultando os sites que lhes atendem aos específicos tormentos, em nome do falso progresso tecnológico. Certamente, vivia-se bem sem muitos dos apetrechos modernos, alguns de extravagante significado, mais apresentados como status sociais e econômicos, em razão das suas grifas de luxo e de ilusão, do que pelo valor da utilidade, responsáveis pela estimulação da ansiedade,
dos jogos de interesse pessoal, das vaidades e das competições doentias. A falsa necessidade de se acompanhar ao vivo tudo o que se passa no planeta, especialmente na área das tragédias e das intrigas entre celebridades, suas doenças, suas paixões, suas ascensões e quedas impulsiona os tipos comuns a viverem atrelados, a todo momento, aos instrumentos que lhes sacia a sede de frivolidade como forma disfarçada de fuga psicológica da realidade, escondendo os conflitos perversos que os afligem. O ser humano autodesconhece-se enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas, cujas imagens são mecanismos de transferência das próprias aflições e insegurança, tornando-as como ídolos ou modelos, invejados uns, enquanto detestados outros, por parecerem inalcançáveis. O desfile dos deuses da alta comunicação midiática é contínuo, alguns sendo substituídos por outros mais audaciosos ou mais bem remunerados que, incapazes de gerenciar os valores e a existência, atiram-se ao desbordamento das paixões servis, porque vivem saturados de bajuladores e de prazeres incessantes que lhes anulam a capacidade emocional de se sentir bem. Com rapidez vivenciam o triunfo e logo após desaparecem em silêncio sepulcral, sendo trazidos de volta aos holofotes da fama somente quando transformados em fantasmas inditosos, chamando a atenção por escândalos ou acontecimentos desditosos que os multiplicadores de opinião vendem com entusiasmo e comentários chulos, quando não escabrosos. E certo que proliferam admiráveis expressões de elevação moral e de dignificação humana, nesse contexto, como não poderia ser diferente, no entanto, é a grande massa, aquela que é dirigida habilmente pelo mercado consumidor, que se deixa arrastar pelo fascínio da modernidade com graves prejuízos para a saúde física, emocional e mental. Os diálogos pessoais, no momento, cedem lugar às comunicações eletrônicas. O prazer da convivência entre os amigos é transferido para as mensagens ligeiras, ortograficamente incorretas e atentatórias à boa linguagem. Disse que são os novos tempos e, sem dúvida, trata-se de um novo período no processo sociológico e psicológico da humanidade, lamentavelmente com resultados bastante afugentes para os seus áulicos. A falta de comunhão fraternal, de conversação edificante, de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores caracteriza o crepúsculo desta civilização, em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que são de sabor e significado permanente. Nesta panorâmica, em consequência, não se dispõe de tempo físico e muito menos de natureza mental para as aquisições duradouras, aquelas que elevam os seres humanos às esferas sublimes do pensamento e da realização espiritual. Mesmo quando surge algum espaço físico, havendo oportunidade de tempo cronológico, não existe o de natureza psíquica, porque a mente se encontra abarrotada de ideias e propostas, compromissos e complexidades futuristas, inquietando as pessoas que não desejam ficar ultrapassadas no contexto do grupo social insaciável em que se encontram situadas. É necessário, dizem, estar bem informadas, desde os lugares onde a drogadição e os demais vícios são permitidos, aos redutos de luxo ou de miséria para o prazer exaustivo, assim como para tomar conhecimento de todas as ocorrências das diversas tribos, gangues, clubes elegantes e de alto preço, apesar dos sucessos que ocorrem nos seus interiores e, de quando em quando, se tornam motivos de escândalos na mídia. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados, cujo manejo exige habilidade e experiência, a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. A mente, que se exterioriza através da câmara cerebral, tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito ou aqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Em razão disso, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. O atropelamento das ideias, a falta de amadurecimento psicológico, a ausência da reflexão podem ser comparadas ao fenômeno alimentar, mediante o qual o indivíduo sobrecarrega o estômago na ânsia de comer bem, gerando graves distúrbios digestivos de imediato. O mesmo ocorre nas áreas mental e comportamental. Impossibilitadamente de decodificar todos os fatos e informações que chegam ao arquipélago cerebral, apresentam-se a ansiedade, a impaciência,
gerando descontrole nas neurocomunicações com resultados perturbadores para o discernimento, a memória, as aspirações iluminativas, a saúde integral. O ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a autoidentificação, para o autodescobrimento. Esse interregno entre as atividades irá propiciar-lhe melhor discernimento em torno dos objetivos existenciais, facultando-lhe experienciar os prazeres não desgastantes dos sentidos físicos, mas a fruição da alegria íntima de viver e de poder pensar com liberdade e altruísmo. Quando se age sem pensar, inevitavelmente se é convidado a retroceder nas ações intempestivas, refazendo o caminho conquistado. O silêncio íntimo, que permite ouvir-se a voz da consciência, é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. A azáfama desequilibra, o excesso de ruídos, a multiplicidade de interesses desarmoniza, e o ser humano perde o endereço, o rumo da sua felicidade. Preserva algum tempo mental para as tuas reflexões, não te deixando seduzir pelas vozes alteradas dos desconcertos emocionais tidos como festivos e promotores da alegria. Resguarda-te na meditação diária, mesmo que seja por um espaço de tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole, para as tuas decisões e realizações. Não sobrecarregues as tuas paisagens mentais com as imagens violentas dos desejos infrenes e inferiores, com as imposições sociais e seus fetiches mentirosos, permitindo-te ser livre para pensar e para agir dentro dos padrões felicitadores da boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus, que te aguarda após as refregas humanas. A ditadura juvenil. A cultura holdiana exalta em demasia a juventude, oferecendo-lhe as mais belas contribuições para o prazer e o aplicar nas experiências imaturas dos compromissos para os quais ainda não se encontra psicologicamente preparada. Muito cedo se faz a iniciação sexual, sem qualquer consciência de responsabilidade, como se fosse um jogo de sensações sem as inevitáveis consequências da concepção que abre as portas ao aborto delituoso, e, em razão da variação de parceiros aos contágios de enfermidades perversas e devastadoras. O estímulo à frivolidade, por meio dos atrativos bem trabalhados para os jogos das paixões, e quando se anuncia o cansaço prematuro, surgem as soluções mentirosas das drogas alucinógenas que permitem a ilusão da alegria e da renovação das energias que logo se consomem. A imaturidade dos jovens atirados à tirania do momento ligeiro que passa responde pela violência, pela exploração dos mais fracos, pela presunção ou pela perda da autoestima, por infelizes transtornos alimentares levando à anorexia e à bulimia, a fim de se submeter aos extravagantes ditames da moda em torno da beleza física, com a perda das possibilidades de um futuro feliz. Cria-se nova linguagem, surgem comportamentos esdrúxulos estimulados pelos veículos de comunicação de massa e a vulgaridade toma conta dos arraiais da sociedade no culto exacerbado do erotismo, como se o ser humano fosse apenas o animal sexual atormentado pela libido. A cada momento surgem os deuses da alucinação na música estranha e agressiva, sem qualquer conteúdo de harmonia, na qual a extravagância e a alucinação dão vida aos seus mitos, assim como nos esportes, nas artes, com predomínio do agressivo e do desrespeito aos valores de dignificação da humanidade em bem urdida campanha para o retorno ao primarismo, como se fosse possível abandonar-se todas as conquistas éticas logradas ao largo dos milênios de cultura, de civilização e de beleza. Dá-se a impressão que o investimento da loucura tem primazia desde que se possa fruir até a exaustão, sem nenhum amanhã à vista. Sucede, porém, que o tempo, na sua voragem inexorável, vai reduzindo em cinzas as construções de cada dia e atirando ao passado triste tudo quanto em um momento foi denominado de glória e disputa guerreira. Onde se encontram os grandes conquistadores de um dia, sejam aqueles belicosos que conquistaram os países e os perderam, sejam aqueles outros que fascinaram a geração em que nasceram ou todos que vieram de maneira exaltada e agora se encontram nas furnas do ouvido. Astros luminosos das telas do cinema, da televisão, gênios do teatro e exemplares de incomum beleza não conseguiram manter-se na crista da onda e hoje são tristes sombras dos dias de mentirosa glória, sofrendo o abandono e a solidão, quando não devorados pelas enfermidades degenerativas ou pelo efeito dos farmacodependentes a que se entregaram, pelo abuso do álcool, do tabaco, dos excessos sexuais. Quem os veja, envelhecidos, debilitados e frágeis,
com a máscara da tristeza afivelada à face, não tem ideia dos seus antigos momentos de brilho e de ostentação. Essa inevitável ocorrência sucede a todos quantos não desencarnaram no auge da fascinação que exerceram sobre as massas, tornando-se verdadeiros mitos na imaginação doentia dos seus fanáticos. A juventude é a quadra própria para a preparação da existência, breve ou longa, em que o sentido da vida caracterizar-se-á pela construção do futuro feliz, sem a perda da alegria inefável de viver com júbilo e harmonia. Mantém-se jovem em qualquer idade todo aquele que cultiva os ideais de beleza e de serviço à sociedade, não somente os que possuem a maquinaria orgânica ainda nova, mas essencialmente quem é capaz de amar e de sorrir mesmo quando as ocorrências não se apresentam aureoladas de bênçãos, antes de reflexões e de dores que fazem parte da agenda evolutiva de todas as vidas. Os anos juvenis são relativamente poucos, quando se trata de uma larga existência, mas tudo aquilo que foi armazenado nesse período irá permanecer para sempre como direcionador das aspirações e mantenedor dos sentimentos profundos do ser. Jovem, desse modo, pode ser considerado todo aquele que seja capaz de olhar para trás não se envergonhando dos atos que ficaram na retaguarda constituindo-lhes algozes impenitentes geradores de culpa e de desar. Corpos jovens existem que conduzem espíritos profundamente comprometidos com as atitudes infelizes que resultaram da maturidade psicológica, e que se pudessem retornar àqueles dias de descuido emocional tudo fariam por terem agido de maneira diferente. Sendo, porém, impossível retornar para corrigir o que foi praticado equivocamente, dispõe-se do futuro que se encontra no presente ensejando um novo recomeço. Uma nova atitude dignificadora cujos resultados se apresentarão no momento adequado. Educado jovem e informado da transitoriedade de todas as coisas terrenas e das admiráveis aquisições morais, facilmente adapta-se aos ditames da ordem e do progresso, tornando-se cidadão responsável que promove o progresso da sociedade e avança em direção à plenitude. Desse modo, não são responsáveis os jovens pelas terríveis ondas de alucinação que varrem a terra em todos os lados, mas aqueles que se lhes constituem modelos, na condição de educadores, de guias, mas interessados em fruir os resultados nefastos dos seus atos consumistas e mentirosos, do que promoverem as gerações novas que chegam necessitadas de diretrizes de equilíbrio e de orientação. A cultura do corpo muito difundida estabelece os padrões de beleza esquecendo-se de informar que o indivíduo, em realidade, não é a forma, antes, pelo contrário, e a essência de que se constitui e que exterioriza, quer ou não através das vibrações que lhes são próprias. Por essa razão, é demasiadamente comum encontrar-se os ídolos das massas cercados de tudo menos de bem-estar, esfaimados nos banquetes físicos pelo pão do amor real, da fraternidade legítima, da amizade, da paz interior. Sucede que todas as conquistas externas não lograram proporcionar, conforme se esperava, o desenvolvimento psíquico. Há como efeito um terrível vazio existencial, mesmo nos jovens, quase em geral, que se atiram em busca de prazeres cada vez mais exorbitantes, pela perda da sensibilidade para as emoções simples e encantadoras da vida. Viciados, desde cedo, facilmente entregam-se ao tédio ou às emoções fortes predatórias para se sentirem realizados. Observe-se a conduta dos fanáticos desportistas, em suas reações contra a sociedade em geral e as pessoas em particular, quando os seus clubes não são vitoriosos, depredando, agredindo, matando em sanha selvagem e inimaginável. Juventude, no entanto, é quadra primaveril preparatória para a grandeza do verão da vida, e logo, o outono e o inverno existencial. Para que seja revertida essa ordem de valores negativos torna-se necessário restaurarem-se os princípios psicopedagógicos da atualidade, facultando liberdades de escolhas com responsabilidades de conduta, colocando-se limites na educação doméstica, a fim de que a criança compreenda que não é um títere, mas um aprendiz da vida e que a existência não lhe transcorrerá conforme gostaria, mas consoante os padrões gerais estabelecidos por Deus. Os transtornos e graves comportamentos de agora constituem um período de transição agressiva que cederá lugar ao de sofrimento expungitivo e de paz renovadora que virá. Conduzir, portanto, as mentes novas aos compromissos dignificantes é dever de todos os indivíduos adultos que marcham adiante, devendo deixar-lhes a trilha evolutiva assinalada pelas bênçãos que lhes facilitem a ascensão, evitando-lhes as dores que estão programando para o futuro. Conhecimento e segurança.
Uma análise isenta de paixão a respeito das pregações de Jesus leva o estudioso a perceber a grande preocupação do Mestre em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, acusação ou qualquer outro instrumento psicológico de punição. Toda a sua mensagem é assinalada pela esperança, revestida de otimismo e de alegria de viver. Jamais ele exprobrou alguém que lhe haja buscado orientação, sobrecarregando com censuras e acrimônias. Antes, pelo contrário, sempre procurou aliviar o peso da sua aflição, para depois sugerir, às vezes, com energia, o novo comportamento, aquele que é capaz de proporcionar a saúde integral e a verdadeira paz espiritual. Nunca expôs as misérias morais e espirituais dos enfermos do corpo e da alma, que lhe buscavam a misericórdia, a consideração das massas irresponsáveis, permitindo que o opróbrio e humilhação fizessem parte da sua terapêutica de amor. Sempre encontrava um recurso emocional para despertar a consciência adormecida e a responsabilidade pessoal de cada um, mediante o conhecimento moral responsável pela segurança de conduta. Contudo, a ignorância, em todas as épocas, tem sido um inimigo severo da criatura humana, respondendo por muitos males que afligem. Quando luz, porém, o esclarecimento em torno da problemática existencial, facilmente ocorre a libertação dos atavismos infelizes a que se está jugulado. Permanecendo o desconhecimento das razões enobrecidas da vida física, mantém-se a infelicidade, enquanto que, à medida que a verdade toma conta dos painéis mentais da criatura, dilata-se-lhe a visão da realidade e assomam valores antes ignorados ou menos considerados, facultando-lhe o empreendimento da reforma íntima e da mudança total de conduta para o melhor. Invariavelmente, psicólogos e psiquiatras inadvertidos, atendendo às aflições humanas, ficam vigilantes para a culpa e para os conflitos dos enfermos, esquecendo-se do indivíduo em si mesmo, para se deter nessas injunções penosas, punitivas, que procuram eliminar, às vezes, sem erradicar as causas profundas que as geraram. Por sua vez, as religiões ortodoxas do passado impunham a penalização da culpa e da leviandade sobre os indivíduos fragilizados psicologicamente, para tentar libertá-los mediante promessas espirituais decorrentes dos óbulos e pagamentos monetários, em nefário comércio com a saúde e os elevados objetivos existenciais. Como efeito, a leviandade reinava soberana, facultando a repetição do erro e do crime, desde que fosse providenciada a recuperação pelo arrependimento superficial e a absolvição pelo dinheiro ou concessões outras de natureza material. Na sua incomparável condição de psicoterapeuta, Jesus nunca excluiu o infeliz da oportunidade autorrenovadora, e quando lhe eram trazidos aqueles que haviam tropeçado nos deveres infligidos códigos da justiça para que ele determinasse a punição cabível, ele observava os acusadores e os interrogava a respeito da própria responsabilidade, das condições morais em que se encontravam. Nada obstante, orientava o enfermo espiritual, ensejando-lhe a reparação do mal praticado através do bem que lhe competia fazer. Toda sua mensagem é de libertação da consciência adormecida, arrebentando a grilheta perversa da culpa, ensejando o encontro com a sua realidade e as admiráveis bênçãos ao alcance de todos quantos desejem a harmonia pessoal e a saúde real. Ele sempre acolhia a todos com a mesma generosidade e carinho, exceção feita, uma que outra vez, aos fariseus e os pusilânimes que o desejavam desequilibrar, promovendo situações perturbadoras ou objetivando atirá-lo em suas armadilhas soezes. Sempre desatrelou da ignorância as suas vítimas, facultando o movimento moral e intelectual aos engessados na paralisia espiritual. Acreditam, equivocamente, alguns cristãos novos, que a crença nos ensinamentos do Mestre incomparável, ora libertada pelo Espiritismo, produz super-homens e mulheres míticas indenes ao sofrimento e livres das aflições. Recorde-se que os seus discípulos eram pessoas simples, adaptadas à rotina das suas profissões, sem maiores ambições imediatas nem responsabilidades amplas. Desde quando, porém, foram convidados ao ministério, experimentaram a grande transformação e tiveram de enfrentar o inusitado da convivência com outras pessoas de diferentes comportamentos e segmentos sociais variados, desde a miséria até a abundância. Acostumados às modestas reflexões do dia a dia, subitamente defrontaram-se com novos compromissos de diferentes métodos de vivência, sendo envolvidos em intrigas e comentários injustificáveis que os irritavam pela crueldade da situação ou os magoavam pela urdidura de que se faziam portadores. Não foram poucos os momentos de ansiedade, de estresse,
de angústia, pois que estavam diante de um mundo inteiramente novo que jamais pensaram que existisse. O seu mestre não se recusava aos enfrentamentos, aos desafios, possuindo a coragem de ser autêntico em todos os momentos, o que produzia desconforto em alguns adversários que o perseguiam incessantemente. De igual maneira, todos aqueles que adotam os novos compromissos do Evangelho e do Espiritismo não podem mais permanecer sedentários na inutilidade, repetindo as mesmas façanhas da comodidade, percorrendo os caminhos já conhecidos e sem dificuldades, porque estão convidados para a construção de uma era nova de amor e de fraternidade. Incertezas e dúvidas fazem parte de suas lutas, dando lugar a insatisfações e contínuos enfrentamentos do mal, seguros, porém, dos legítimos objetivos a que se vinculam e que devem tornar realidade. O conhecimento libertador, dominando os recônditos do espírito, faculta a compreensão de todos os acontecimentos que têm lugar durante o ministério em desenvolvimento. Somente assim é possível manter-se a segurança emocional, vivendo-se o relativo da existência física, com a certeza de que tudo quanto ocorre é fenômeno normal do empreendimento auto-iluminativo. As próprias experiências, à medida que se sucedem, amadurecem os sentimentos e oferecem o equilíbrio para todas as situações, mesmo algumas inusitadas, sem que afetem perturbadoramente o comportamento e a alegria de bem viver. A insegurança atual, assim como a passada no planeta, considerada sob muitos aspectos, é perfeitamente normal. No entanto, em razão do discernimento dos valores que devem constituir o patrimônio de cada pessoa, em se tratando dos espirituais, esses proporcionam paz e sempre estimulam a conquista da transcendentalidade. Por mais te encontres fixado nos deveres relevantes, não poderás viver sem a experiência do estresse sob controle, da ansiedade em condições normais, das interrogações a respeito da vida e dos seus programas, isso porque há nelas ascender rumando em direção ao infinito. E, em uma análise honesta das possibilidades de crescimento intelecto-moral, constatarás quanto ainda necessitas conseguir para que logres a satisfação interior. Com essa visão lúcida, cada vez mais se te imporá a necessidade de ser profundo, lúcido e conhecedor da verdade, resultando em mais segurança na conduta e nas atividades em desenvolvimento a que te entregas. Lideranças. Toda a ideia de enobrecimento humano e todo serviço que contribuem para o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade, a fim de alcançar os objetivos a que se propõe, dependem daqueles que os vitalizam com a sua dedicação, assim como das pessoas que se transformam em líderes, apresentando-os em toda parte e os conduzindo com segurança moral e emocional. Normalmente, quando se diluem organizações de benemerência, instituições comerciais, sociais, educacionais, religiosas ou culturais, na raiz do fracasso encontram-se a inabilidade de condução e de manutenção daqueles que se lhes tornaram responsáveis. O líder é alguém que dispõe de um imenso arsenal de valores colocados a serviço do labor que abraça. Deve ser portador de conhecimento especializado na área em que se movimenta e dotado de um grande senso psicológico para poder comunicar-se com aqueles que participam da atividade a que se entrega. Em razão da grandeza e do significado possuídos pela mensagem de que se torna instrumento, deve apresentar-se portando equilíbrio e entusiasmo, trabalhando com afinco e sem desânimo em favor da sua implantação no solo generoso da humanidade. Sabendo que nem sempre será bem aceito, porque toda proposta nova que objetiva a mudança de hábitos gera conflitos, permaneça em calma, mesmo quando os distúrbios e as reações se volumam à sua volta, prosseguindo com fidelidade o dever, sem queixas nem recriminações. A força do seu comportamento como decorrência da sua convicção fala mais alto do que as suas palavras, e a maneira como se conduz responde com eficiência pela qualidade de que se reveste o seu propósito. Tem paciência, não antecipando acontecimentos, nem desejando a mudança radical do contexto social, como se fora um novo Messias da era nova de redenção da humanidade. Reconhece as próprias limitações e se esforça por se melhorar, adquirindo experiência no dia a dia sem enfado nem desgosto, mas com a certeza da vitória no momento oportuno. O líder é um lutador que se destaca no conjunto social pelos valores éticos e pela exemplificação elevada. Quando incendiário, destrói o que há de melhor e que necessitava de ser modificado em vez de destruído, e quando o questionador demonstra a insegurança que o caracteriza interiormente, portando-se como criança maltratada, que choraminga ante os desafios. A liderança é muito importante na divulgação do pensamento, dos ideais,
das experiências, de tudo quanto constitui patrimônio da humanidade. Podemos identificá-la muito bem apresentada, naqueles que se notabilizaram pela perversidade, que apresentaram teorias absurdas e destruidoras, teses desestabilizadoras, arrebanhando as massas desesperadas que os transformaram em novos mitos,